Colegas advogados, Caio Vitor, do Advogue nas Eleições, e neste vídeo a gente queria falar sobre algo que é de dúvida geral para quem que está começando a advogar na área eleitoral. Como é que é o trabalho de quem atua na área? Muita gente pensa que esse trabalho ele é realizado apenas no período da campanha eleitoral em si, ou seja, do registro de candidatura até o dia da eleição. E isso não é bem verdade, porque o advogado eleitoralista ele já começa a prestar consultoria aos pré-candidatos e agentes políticos no período de pré-campanha, que é justamente esse período que nós estamos vivenciando agora. E o que é que o pré-candidatos e agentes políticos querem saber nesse momento? O que foi alterado na legislação eleitoral? Como serão as regras da campanha eleitoral do próximo ano? Quantos candidatos poderão ser lançados por cada partido político? Se é permitida a realização de coligação ou não? Se determinado candidato vai poder disputar a eleição, se vai poder fazer o registro de candidatura, a comunicação para evitar condenação por propaganda antecipada, como é que tem que ser essa comunicação, o que configura a propaganda antecipada, o que não configura, quais são os riscos jurídicos que podem surgir a partir dessa comunicação na pré-campanha, quais são as condutas que são vedadas, como se evitar o abuso de poder político, como se evitar o abuso de poder econômico. Tudo isso são formas de consultoria que o advogado pode prestar na pré-campanha eleitoral e já firmar contratos nesse período, porque o que antecede a pré-campanha eleitoral não configura, em regra, uma despesa eleitoral. Então, o advogado já pode começar a prestar serviço nesse momento. Tem também uma outra vertente, que também é consultiva, mas é preparatória para um contencioso judicial eleitoral, que é do advogado começar a reunir informações, preparar o que se chama popularmente de dossiês, contra eventuais adversários políticos do pré-candidato, para que ele possa, no momento oportuno, ajuizar as ações competentes de uma ação de investigação judicial eleitoral, por exemplo, ou mesmo de uma ação de impugnação de registro de candidatura. Então, todo esse trabalho ele é realizado no período de pré-campanha. Então, essa compreensão de que o advogado só trabalha no período de campanha em si não é verdade, porque esse trabalho ele já acontece no ano anterior e no primeiro semestre do ano eleitoral. Até mesmo na questão da consultoria para os partidos políticos, para saber se os partidos estão regulares, se não tem nenhuma conta julgada como não prestada, se o partido está ativo, se está inativo. Tudo isso são trabalhos que são realizados no período de pré-campanha por parte do advogado. E aí depois vem a outra fase, que é o registro de candidatura em si, que acontece em agosto do ano eleitoral. É preciso realizar as convenções partidárias, as atas dessas convenções, estudar os estatutos dos partidos para saber como devem ser realizadas essas convenções, reunir a documentação necessária para que os candidatos, pré-candidatos, ainda pré-candidatos, possam formalizar os seus pedidos de registro de candidatura. Tudo isso são orientações e trabalhos consultivos que o advogado vai prestar durante o registro de candidatura, e após a realização desses registros de candidaturas também vem o trabalho de impugnação. Tanto a realização de impugnação dos adversários, dos DRAPs que se chamam, que são os documentos de regularidades de atos partidários, quanto os pedidos também de impugnação de registro de candidatura, que são nesse momento que se alegará, por exemplo, se determinado candidato tem uma inelegibilidade ou não se preenche um dos requisitos de elegibilidade. Então, tem essa fase que aí sim inicia a campanha eleitoral em si com o registro de candidatura. Em seguida, vem aí a questão da campanha eleitoral. Nesse momento é que se realizarão os atos de propaganda, que isso na televisão podem resultar em impugnações. Também vem a questão das representações propaganda em rádio, em internet, direitos de resposta. Durante a campanha eleitoral,
é o momento que o advogado eleitoral, obviamente, tem uma atuação mais forte, e todas essas representações por propaganda, direito de resposta, as próprias ações de impugnação de registro de candidatura, tem um acompanhamento durante a campanha eleitoral, que tem todas as instâncias que tem que tramitar, tem ainda a questão de se orientar previamente o material que são preparados pela área da publicidade e de comunicação para saber se aquele material está em conformidade ou não com a legislação eleitoral, e todas essas impugnações e representações que existem durante a campanha eleitoral, e a gente vai ter outros vídeos para tratar dessas representações. As ações de impugnação, depois das eleições, depois do resultado das eleições, é muito comum que exista o que se chama de terceiro turno, né? Que são as ações de impugnação de mandato, recurso contra expedição de diploma, ação de impugnação de mandato eletivo, ainda as ações de investigação judicial eleitoral, a representação por captação ilícita de sufrágio, a ação de captação e gasto ilícito de campanha. Todas essas ações, depois, né, algumas podem ser propostas antes do dia da votação e outras são propostas depois do dia da votação. O recurso de expedição de diploma, por exemplo, é depois da diplomação também. Mas isso já é uma outra fase que o advogado já atua, né, primeiro com a pré-campanha, depois com o registro de candidatura, com a campanha eleitoral em si. Algumas ações de impugnação podem ser ajuizadas ainda nesse período da campanha e outras são propostas depois do dia da votação. E, por fim, depois disso, ainda vem a questão da assessoria aos partidos políticos para acompanhar as prestações de contas dos partidos e dos candidatos. E as prestações de contas, elas são julgadas, obviamente, depois da campanha eleitoral. E você tem a assessoria aos partidos e agentes políticos, principalmente nessa questão de prestação de contas eleitoral. E aí fica uma dica importante, porque essas prestações de contas, não necessariamente, na verdade a maioria delas, não são julgadas logo depois do resultado da eleição. Algumas demoram anos, meses para ser julgado, principalmente dos candidatos que não são eleitos. Então acontece do advogado eleitoral ainda prestar serviços muito depois da campanha eleitoral. Então não é algo que é restrito ao período da campanha em si, tá? Então, esse é mais um vídeo. Eu queria convidá-los a acompanhar o Advogue nas eleições para que você saiba tudo para aproveitar as oportunidades que virão com as eleições municipais de 2020. Obrigado.